Nessa nossa aula de hoje, eu trouxe um tema paralelo ao que estamos estudando. Vamos falar um pouco sobre o trabalho autônomo, no caso, o trabalho autônomo no Brasil. Esse conteúdo é para geografia, é apenas um complemento daquilo que estamos estudando. O trabalho autônomo no Brasil é uma realidade cada vez mais presente. Em agosto de 2019, há 2 anos atrás, o número de trabalhadores por conta própria chegou a 24 milhões, segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O recorde da série histórica iniciada em 2012. Isso significa que a cada 4 pessoas ocupadas, 92,9 milhões de pessoas, uma delas trabalha por conta própria. Se engana, entretanto, quem pensa que é um mercado saturado, ou seja, que não tem mais como ninguém trabalhar. As transformações são tantas que antes de se tornar um trabalhador autônomo, é preciso se atentar às características deste modelo de trabalho para tomar a decisão certa. Abaixo, eu irei fazer com que vocês entendam o que realmente significa ser autônomo. E saiba se essa é uma boa opção e você saber se essa é uma boa opção para você. O que é trabalho autônomo? Não existe uma definição específica nas leis trabalhistas sobre o que é um trabalho autônomo. Mas, segundo a Lei Federal 8.212/91 da Legislação Previdenciária, trabalhador autônomo é quem presta serviço de natureza urbana ou rural em caráter eventual a uma ou mais empresas sem relação de emprego. É a pessoa física que exerce por conta própria atividades econômicas de natureza urbana ou com fins lucrativos ou não. Ou seja, gente, esse trabalhador autônomo é quem faz aquela prestação de serviço. Manicure, cabeleireiro. Pode ser aquelas pessoas que fazem a faxina doméstica, as diaristas. Essas são pessoas que prestam serviços à economia. Ou seja, trabalhar autônomo é como o próprio nome diz, aquele realizado sem um vínculo empregatício, por conta própria, e no qual o trabalhador assume todos os riscos pelo serviço. Quais são as formas de trabalho autônomo? Um trabalhador autônomo pode ser prestador de serviço de profissão não regulamentada, como vendedor, cozinheiro, diarista, prestador de serviços gerais, cabeleireiros, prestador de serviço de profissão regulamentada, sem vínculo empregatício, popularmente conhecido como profissional liberal, como advogado, médico, engenheiro, psicólogo, nutricionista. Eles prestam serviço, eles têm uma profissão, porém eles prestam serviço à sociedade em troca de um pagamento. Eles não têm uma carteira assinada por alguma empresa. Quais são as características de um trabalhador autônomo? Justamente por ser autônomo, a principal característica deste profissional é não ter vínculo empregatício com nenhuma empresa, ou seja, ele pode prestar serviços para companhias, mas não pode estabelecer um contrato de trabalho fixo. Ele vai lá, ele presta o serviço, mas ele não está lá disponível para a empresa sempre que a empresa quiser. Ele vai ser sempre chamado para fazer essa prestação de serviço. Além disso, quem trabalha como autônomo tem liberdade para aceitar trabalhos e projetos como bem entender. Também é ele ou ela quem organiza o próprio tempo e a agenda. Isso a gente pode observar nas pessoas que trabalham como manicure, por exemplo. Ela faz a sua agenda, quantos clientes ela pode atender por dia, em que locais, se ela vai atender na casa do cliente, se ela vai atender na casa dela. Então, o trabalhador autônomo tem essa liberdade de tempo, de formação de agenda. Hoje eu vou atender apenas 3 pessoas e ponto. Hoje eu vou atender 15 pessoas e ponto. Então, quando você é trabalhador autônomo, você é seu próprio chefe. Você faz seus horários. Outra particularidade do trabalho autônomo é que o profissional é totalmente responsável pelo serviço. Caso alguma coisa dê errado,
Por exemplo, a pessoa responderá na justiça pelo seu erro. Então, precisa-se ter essa responsabilidade que, enquanto trabalhador, ele é fixo em uma empresa, ela é responsável por todos os atos dele. Mas quando ele é trabalhador autônomo, ele mesmo é responsável pelos seus atos, pelos danos causados por ele. Então, gente, vamos pensar, você se encaixa nesse tipo de trabalhador autônomo? Nós somos mais simples, nossos trabalhos autônomos vêm bem variados, venda de salgadinhos, em feiras livres, vendas de din-din, didas, em picolé. Esse tipo de trabalho autônomo também é reconhecido. Então, com o seu professor de turma, discuta um pouco sobre esse trabalho autônomo e logo mais nos veremos numa próxima aula.